Ô, pentecostal bravo, hein? Aí sim. É para os amantes do fogo. Boa noite, meus queridos, meus amados irmãos, meus amados visitantes desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. E estou aqui mais uma noite, né? Talvez pode ser dia, né? Exatamente aí onde você está, em Moçambique ou qualquer outro lugar do mundo. Meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. E hoje é mais um especial para os irmãos de Moçambique. Lembrando que agora o tema mudou. Nos primeiros vídeos, para quem não acompanhou, possa ir no canal, observar. Nós fizemos parte 1, parte 2 e parte final do que é igreja. Então é com muita alegria que hoje, né, eu trago essa música aí pentecostal. Depois eu vou deixar o link aí desse vídeo abaixo nos comentários, abaixo desse vídeo aí. Vou deixar o link desse vídeo do YouTube, né, dessa música, que é como na África, né, o povo é alegre de fato, e ali eles fazem uma festa na hora de dizimar ou dar o dízimo, né, dependendo como chama aí. Então, coloquei intencionalmente essa música hoje, porque hoje o tema é dízimo, né? O que diz a Escritura? Será que nós devemos ser tosquiados, né? Como ovelhas? Será que nós devemos ser tosquiados pelos supostos pastores, supostos mestres que ensinam a todo momento que se nós não dar o dízimo à igreja do Senhor, ou seja, ao templo de pedra físico, que nós bem aprendemos o que é a igreja, então tem relevância hoje, né? Tem relevância hoje o que nós vamos aprender, que é uma questão, né, dessa situação que é tão ensinada, que se caso a pessoa não dá o dízimo, ela pode ser amaldiçoada, e pode ter aí né, uma vida miserável, né? Antes de continuar, eu quero pedir para os irmãos e os visitantes se inscrever aí no canal, os irmãos compartilhar e deixar o seu like, porque isso ajuda aí a divulgar, né, esse canal. E divulgando esse canal, não é apenas o canal que será divulgado, mas a palavra do Senhor, para tirar aí, né, as ovelhas que pertencem a Cristo e não às denominações, desse engodo ou desse engano que é, né, trazer a todo tempo uma ideia, né, que nós temos que dar. E já de antemão eu quero adiantar que as pessoas, né, que não fazem assim, poderá dizer: olha, irmão, eu não concordo contigo, que o dízimo é voluntário. O dízimo nós damos quando entendemos o propósito, né, do lugar. Né? Vamos conversar bastante sobre isso à luz da Escritura. E logo em seguida, dessa primeira talvez, né, fase, do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, né, talvez termine no 3, igual foi o que é a igreja, nós vamos abordar sobre o dízimo. Depois eu vou falar no segundo oferta, e quero finalizar corretamente como uma igreja poderia sobreviver nos dias atuais, né, sem estar o tempo todo pedindo. Aliás, quando a igreja o tempo todo está pedindo, ele vai em desacordo com a palavra do Senhor Jesus. E eu vou mostrar isso na Escritura. Claramente. Não com minha interpretação. Claramente, o versículo exposto, aberto como uma ferida. Amém? Então,
Louvado seja o Senhor, e é com muita alegria que eu comecei essa música aí, bem agitada, o povo africano, né? Africano, apesar que eu estou aqui mandando especificamente esses estudos, esse especial que eu e meu primo Hélio Fernandes, como sempre, tem aí, com todo carinho, com toda atenção, dedicado aos irmãos de Moçambique, mas não significa que não possa servir para toda a África e para todo o mundo, e para todos aqueles que querem realmente compreender, né, a palavra de Deus referente a esse tema. A minha esposa até me comentou que eu deveria, após a igreja, dar o vídeo à igreja, o que é a igreja, comentar sobre salvação, né, de uma forma mais clara na escritura. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muitos irmãos que quando nós perguntamos, irmãos, o irmão é salvo? Eles têm dúvida da própria salvação, né? E alguns até falam, não, irmão, mas nós temos que merecer. Então a escritura também deixa bem claro, né, sobre essa questão da salvação, que não é bem assim como eles entendem, e que entendem porque foram ensinados dessa forma. Mas como eu já tinha preparado todo o estudo, já tinha feito aqui a separação dos versículos bíblicos, né, que eu vou ler a partir de agora, então eu achei melhor, depois dessa série do dízimo, eu entro nessa questão de salvação. Apesar de nós sabermos que exclusivamente os irmãos de Moçambique, se não for todos, porque eu não conheço, é mais o Hélio Fernandes conhece, todos já são salvos pela fé em Cristo, mas se tiver alguma dúvida sobre a questão de salvação, será também esclarecida nos próximos especiais que sairão aí, se assim o nosso Deus permitir. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui poucos versículos e vou comentando de acordo com o que nós vamos lendo. Amém? Então, lá em Levítico, capítulo 27, no versículo 30, fala sobre o dízimos. Lá na lei, no regime da lei ainda. Então diz assim: todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da terra, como dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. É coisa sagrada. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do valor. Em todo o dízimo do gado miúdo ou gado graúdo, dá a 10ª parte de tudo que passa sobre o cajado do pastor. É coisa consagrada ao Senhor. Não se deve observar, ou não se deve ver se tem um cordeirinho feio, manchado, ou mais bonito, né, em uma linguagem mais clara, para fazer a substituição. Se isto acontecer, tanto o animal consagrado como aquele que foi substituído serão agora consagrados de Deus, sem possibilidade de resgatar ele. Estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Pronto. Aqui começa todo o problema, né? Apesar que negros, né, vão trazer aqui a ideia de que o dízimo já vem desde lá de Gênesis, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui já está bem claro que, primeiramente, dízimos da terra, produtos agrícolas, gado, não dinheiro, ok? Para um povo. Qual povo era esse? Um povo que não tinha herança na terra. Levitas. Diante disso, são ordens também dadas por Moisés pela lei aos filhos de Israel, ou os israelitas. Amém? Vamos para o próximo versículo. Agora vamos para um que eles amam muito, Malaquias 3:10, né? Quer pregar dízimo, abre Malaquias 3:10. Não há, né? Não há passagem melhor de tosquiar. Quando, como diz alguns pregadores aí na internet, e se eu estou repetindo é porque eu acho graça, quando abrem Malaquias 3:10,
as ovelhas já começam a ir para o cantinho falando, vamos ser tosquiadas agora. Então, né, vamos abrir aí Malaquias 3:10, no versículo... vamos começar do 6, né? Porque eu gosto de ler no contexto. Diz assim, a palavra do Senhor em Malaquias 3, verso 6, diz assim: sim, eu, o Senhor, não mudei, e vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Desde os dias dos vossos pais, vós afastaste dos meus decretos e dos meus mandamentos e não guardastes. Volte para mim, e eu voltarei a vós, disse o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, como voltaremos? Né? Como voltaremos a dar atenção ao Senhor? Pode enganarmos? Né? Olha, aí Deus fala assim, será que pode nos enganar? Por quê? O que estava acontecendo? As pessoas já não estavam trazendo o melhor. Né? Lembra lá do início que nós lemos em Levítico 27? As pessoas já não estavam deixando passar o animal bonito debaixo da vara do pastor. Eles já estavam escolhendo. Ou quando muito vinham de longe, com dinheiro, comprava aqueles aleijados, aqueles não puros, perto da tenda, né? Ou da casa, dessa grande casa, a casa do tesouro, onde era guardado todas as dízimas da terra. Então já seria ali algo não puro para Deus. Então Deus faz uma pergunta, pode vocês roubar? Porque os pastores gostam muito de falar roubar, né? Não é roubar, a palavra correta é poderá enganar em relação ao dízimo e a contribuição, verso 8 finaliza. Agora verso 9. Vós estáis sobre maldição e continua a me enganar. Vós, toda a nação. Algumas bíblias vai estar povo. Toda a nação. Que nação é essa? Israel. Né? Vamos continuar. Verso 10. Trazei o dízimo integral para o tesouro, ou a casa do tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, para que eu não vos abrirei as janelas dos céus. Olha lá, e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por causa de vós, eu ameaçarei o gafanhoto. Não é devorador. Não está falando devorador no sentido que esses falsos mestres ensinam. Devorador no sentido de gafanhoto. Nada disso. Não tem nada disso falando aqui. Está falando o seguinte: pois por sua causa ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos do vosso campo. Olha o que aconteceu agora recentemente no Brasil, quando veio essa horda de gafanhoto aí. Diz que aonde passou, não chegou a vir para o Brasil, né? Chegou na fronteira aí, parece que desviou, né? O pessoal até brinca que viu que já estava morrendo gente demais de coronavírus, e aí os gafanhotos ficaram com pena. Tudo besteira, né? Mas o certo é que a horda devorava. Então os frutos não dariam bons naquele tempo. Então não seria uma nação abençoada. Entenderam qual é o ponto? Então, por causa disso, se vocês forem fiéis, voltarem para mim, trazer o melhor dessa terra, então eu ameaçarei o gafanhoto, para que as vossas frutas, ou vides, ou campos, ou plantações, né, para que não sejam destruídos, e para que a vinha não fique estéril no campo. Disse o Senhor: todas as nações proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse era o sentido da questão do dízimo, meus irmãos. Acabou. Aí alguém fala assim, mas irmão Fábio, em Mateus capítulo 23, o próprio Senhor Jesus ordena dar o dízimo.
Aí alguém pode estar pensando aí, os mais entendidos. Ih, rapaz, isso aí a gente já está cansado de ouvir. A gente já ouviu de outros que passam aí, né? Sobre isso aí. Você está falando mais uma. É lógico, que bom. Sendo a verdade, que bom se fosse repetido inúmeras vezes na internet. O que é ruim é repetir inúmeras vezes e um copiar do outro a mentira. Aí é um problema. Vamos lá. Mateus 23, 23. Depois de uma série de ai de vós, desde o verso 13, ai de vós, verso 13, verso 15, ai de vós, verso 16, ai de vós. E no verso 23, Jesus novamente, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do endro, ou a 10ª parte, que é a mesma coisa. A palavra dízimo é a 10ª parte, né? Do endro, do cominho, do hortelã, mas omitis coisas mais importantes da lei. Qual coisa mais importante da lei? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas? Sim, de dar o dízimo, mas sem omitir aquelas. Qual aquelas? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Alguns pontos a ser observados aqui, que inclusive um dos pontos vai ser também tema para a continuação da série de estudos para os nossos queridos irmãos de Moçambique, né? Que eu saúdo aí com nosso calor aqui do Brasil, né? Calor humano, um grande abraço a todos aí mais uma vez, né? E a todos que vierem assistir esse vídeo. Mas o interessante de se ver nesse texto é o seguinte: primeiramente, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, é que não é Novo Testamento aqui em Mateus 23, 23. Aliás, Mateus, Marcos, Lucas, João e algumas situações, até de outras cartas, né? Não diria cartas, mas livros escritos a partir de Malaquias para frente, não significa que está em um contexto o ocorrido ou o que está sendo dito em um contexto da nova aliança em Cristo Jesus. E é por isso que eu vou fazer um especial apenas disso depois. Mas o ponto aqui é o seguinte: aqui não é Novo Testamento, logo o dízimo ainda estava em total vigor. O templo de Jerusalém estava ainda de pé. A lei, os sacrifícios, os dízimos, os jejuns, as oblações, os sacrifícios de manjares, todas as coisas da lei ainda estavam em seu total vigor. Porque Jesus não poderia invalidar um tio ou um y da lei até que tudo seja consumado. Até que Jesus pudesse falar na sua original língua telestai, né? Ou talvez para o grego foi traduzido telestai, está consumado e rende o espírito. Mas até então, quando ele curou, por exemplo, um coxo, se eu não estiver enganado, ele fala para o coxo: agora vai e apresenta o sacrifício que Moisés vos ensinou ao sacerdote do templo. Então aquele homem que foi curado ia lá, apresentava 2 rolinhas, 2 pombinhas ou um carneiro, para que pudesse ali sacrificar o Senhor pelo milagre, né, ocorrido ali diante, né, do Senhor nosso Deus e diante de todo o povo de Israel. E também os sacerdotes é que deveria apresentar esse agradecimento a Deus, né, por esse grande feito. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, Jesus está dando uma repreensão, não um mandamento de dízimo. Jesus em nenhum momento está ensinando sobre o dízimo aqui e nem indicando a igreja dar o dízimo. Aqui ele está falando sobre uma questão de falta de justiça, de misericórdia e ser fiel. Estava faltando isso. Os escribas e os fariseus eram tão minuciosos
de dar o dízimo, até das coisinhas mínimas. Quais coisas mínimas eram essa? Endro, cominho, hortaliças, né, especiarias pequenas. Não era aquela agricultada lá no campo, longe não. Mas as coisas mais importantes da lei eles estavam esquecendo. Você quer ver outro exemplo disso? A parte do texto do publicano e o fariseu. Jesus fala: havia um publicano e um fariseu. Foi subir ao templo para orar. O publicano de longe ficava orando: Senhor meu Deus, né? Se possível, né? Perdoe esse pecador. E já o fariseu estava fazendo o quê? Orando de si para si mesmo, né? O texto diz exatamente assim. E que, olha meu pai, graças eu te dou porque eu jejuo 2 a 3 vezes por dia e dou dízimo de tudo que eu tenho. É mais ou menos assim a passagem. E aí Jesus disse que qual saiu justo ou justificado pelo Pai? Aquele outro que para os judeus era um pecador. Então, o que isso nos ensina? Ensina que aqui em Mateus 23, mais uma vez, ele está repreendendo essa falta de senso e de justiça desses escribas, desses fariseus, que se importava com coisas minúsculas ou gostavam de se aparecer diante do povo, mas a justiça real que a lei trouxe como princípio para depois apresentar apenas na sua totalidade no tempo da graça, eram ignorados. Entendem o ponto? Esse é o ponto, meus irmãos. Então, veja bem. Vamos para Gênesis, né? Capítulo 14. Gênesis capítulo 14. E os estudiosos aí, os pastores, gostam muito de amarrar a jumenta, ou amarrar o burro, como nós dizemos aqui no Brasil. Não sei se aí em Moçambique é possível compreensão desse ditado, né? Eles gostam de amarrar o burro muito em Gênesis 14, porque diz que Abraão, que é o pai da fé, deu dízimo por fé. E deu dízimo antes da lei. De fato, ele realmente pagou a 10ª parte antes da lei. Mas vamos ler o texto um pouco. Vamos lá, é importante ler, né? Gênesis capítulo 14, 18 ao 20. Olha lá, vamos lá, vamos compreender. Do 18 ao 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou uma bênção, né, depois ali da luta, né, que Abraão teve, venceu os reis, pegaram o sobrinho de volta, né? E então ele pronunciou uma bênção, verso 19 ainda: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Primeiro fez uma bênção. Aí o texto narra o seguinte: e Abraão lhe deu a 10ª parte. Só isso. Aí no 21 diz: o rei de Sodoma e Gomorra, ou o rei de Sodoma, Gomorra não, perdão, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanta a mão diante do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Primeiro ponto, meus irmãos, você acha que Abraão saindo para guerrear, veja bem, ele iria ali? Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Abraão saindo para guerrear com 318 pastores, onde pegaram a ideia e a dica que hoje tem os 318 pastores aí da Universal, ou pelo menos tinha, não sei se tem ainda, é exatamente daqui, né? Abraão sairia com todos os dízimos do campo, gado, ovelha, tudo, para uma guerra?
pelo menos para ir atacar? Acho que não. Mas não é só isso o ponto que eu quero ressaltar aqui. Tem mais coisas, isso aqui é só o mínimo. Outro ponto. Abraão, quando ganhou, ele recuperou tudo. Inclusive bens, todas as coisas, não só de Ló, mas do que tinha tirado do rei de Sodoma. É isso que as pessoas não entendem. Tem que ler o texto todo direito. Depois o rei de Sodoma, antes disso, Melquisedeque vem ao encontro dele, pronuncia uma bênção, e como era de costume, desde Abel e Caim, oferecer uma oferta ao Senhor, Abraão pega dali dos despojos de guerra, olha lá, dos despojos de guerra, tira o melhor, a 10ª parte das coisas melhores e oferece ao Senhor. Logo tem que ter um sacerdote para receber o dízimo, assim como tinha Melquisedeque. Eu digo hoje, tem sacerdote para receber o dízimo nas igrejas atuais? Alguém poderá dizer, tem o pastor, o padre? Não. Nós somos um reino de sacerdote, nação santa eleita, preciosa, diz o apóstolo Pedro. Todos em Cristo agora somos sacerdote do Rei Altíssimo, espiritualmente, como sumo sacerdote supremo e eterno, tendo Jesus como cabeça. Gravem isso, meus irmãos e meus amigos. Prestem muito atenção nisso. Outro ponto. Por que Abraão dá algo que não é dele? Abraão não ficou para ele mesmo. Abraão diz, ao Senhor eu já ofertei, e eu não quero nada de ti, rei de Sodoma, porque eu não quero que venha dizer que tu enriqueceu Abraão. Eu dependo do meu Deus. Mas se os meus homens quiserem, eles que peguem a parte deles. Agora, a parte de Deus é inviolável. Então aí está um princípio da questão do dízimo que viria a ser como ordenança 400 anos ou 400 e poucos anos depois. Então Deus coloca como ordenança através da lei de Moisés. Mas aqui foi um dízimo voluntário. Aí alguém pode dizer, tá vendo? É exatamente isso, meu irmão. Tem que ter dízimo voluntários hoje. Não, meu querido. Hoje, quem tem condições de doar pelo Espírito e tem condições financeiras para doar na igreja do Senhor, não se oferta 10%. Tá? Alguém pode dizer, não, oferta mais que 10%. Parem de ensinar que é dízimo. Parem de falar que é Malaquias 3:10. Parem de falar que é o tanto que vier no coração, que é um dízimo voluntário. Parem. Isso não está proposto e não cabe mais na igreja de Cristo, na nova aliança. E para finalizar, ele, com ousadia, dá o melhor. Agora já não é mais para homem que ele oferta, é para o Deus Altíssimo. Quem poderia dizer, não se deve doar para o Deus Altíssimo? Aquele que iria perder tudo se Abraão não conseguisse derrotar os reis, os 4 reis, ou 5, se eu não estiver enganado, e pegasse todos os despojos novamente. Quem poderia aí reclamar alguma coisa? Ao invés de perder apenas 10%, poderia ter perdido tudo. Amém? Ok? Muitos vão, com certeza, retrucar, vão discordar. Fiquem à vontade. Vocês podem ter vários textos aí que querem afirmar que dízimo é da graça ainda, tal, mas não tem nenhum que vocês podem apresentar da igreja dos apóstolos, da igreja do Cordeiro, da igreja dos arrolados no céu, da igreja dos santos, da igreja de Cristo, da igreja daquele que se foi denominado a seita dos nazarenos, ou do nazareno. Vocês não encontram versículos que apoiam o dízimo lá. Encontram? Mostra. Posta aí embaixo, versículo. Pelo amor de Deus, não venham com o velho pacto. Eu quero um novo pacto. Tá bom? Amém? Muito bem. Para não ficar grande, para seguir corretamente o script, vou estar encerrando esse vídeo hoje
E vamos continuar para a afirmação que eles falam de Hebreus capítulo 7, né, que ali também tem outros pontos que nós vamos observar. Depois nós vamos para Deuteronômio, Números. Aí nós vamos para um princípio em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vamos para Provérbios, que eles gostam de usar bastante. Entre muitos outros pontos aí, talvez no próximo vídeo a gente consiga concluir a parte de dízimo. É lógico que é muito mais aprofundado o estudo, mas como o tempo é curto, né? Ó, já passou meia hora rapidamente. Eu vou estar encerrando aqui para honra e glória do Senhor, né? E assim vamos fazer a parte 2 do que é dízimo, né? No sentido correto de ser exercido. Amém? Então, um grande abraço, deixa aí o seu like, compartilhe e se não for inscrito nesse canal, não deixa de se inscrever, porque assim você também fará parte nessa construção espiritual para divulgar a palavra do Senhor e tirar nossos irmãozinhos que estão sendo tosqueados, não só a lã, mas o couro e até o sangue sendo sugado pelos vampiros atuais, tá bom? Grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso único Deus.